الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فقد قال جل وعلا في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وأخرج الترمذي رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسن الظن من حسن العبادة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Prezados irmãos e irmãs, hoje em dia, dos grandes motivos de discussão entre nós é o badguman, a suspeita. Vários problemas, várias discussões, se analisarmos qual é a raiz disto, é pensar mal do outro. É a suspeita. É a suspeita. Isto normalmente é muito comum nas mulheres. Só que os homens hoje também já estão envolvidos nisto. São vários exemplos que a gente pode dar, prezados irmãos e irmãs, mas isso acontece diariamente. Pensar mal do outro. Por exemplo, se alguém entra no masjid e não conversa muito, então o shaitan faz com que a pessoa pense: vai, o que terá acontecido? Ele normalmente quando vem aqui conversa, deve ter alguns problemas. Ou deve ter problemas com a mulher em casa, ou deve estar com problemas no serviço. Bem, um homem chegou cedo, foi para o primeiro safo. Você já está a pensar mal dele, por que ele hoje não conversou? Allahu Akbar. Até o ponto, se alguém começa a dedicar-se ao din, então vão dizer: deve estar metido em sarilhos. Enfim, são vários motivos que por causa do qual, então nós começamos a pensar mal dele. Que chega isso que Allah Ta'ala falou no Coran sobre a suspeita, a proibição da suspeita. Nora e sogra, então, Allahu Akbar. Podemos dar aqui um livro inteiro a falar sobre isto. Chegam a conclusões que você nunca imaginou, bem. Eu sempre costumo dizer, bem, você às vezes vai visitar a sua mãe com sua família e filhos. Então, se a tua mãe pergunta, bem, as crianças estão a comer, está tudo bem? Você responde, sua esposa responde. Mais tarde, ela começa a dizer: mas poxa vida, o que tua mãe pensa? Acha que eu não estou a cozinhar para as crianças? Acha que eu não cozinho? Mas quem disse que ela perguntou isto? Ela só disse: estão a comer. Então a gente pensa mal do outro. A gente pensa mal do outro. Essa tal suspeita, badguman. Se você vê alguém entrou, está calado, pensa mal dele. Alguém, às vezes, você cruza com ele está com problemas, estresse daqui, estresse para colar, problema disso, daquilo, não sei o quê. Poxa, passou à minha frente e nem fez salam. Vai, se ele não fez salam, você morreu. Você por que não fez salam? Você vai estar no volante, está dirigindo, mesma coisa. Não, ele viu, não, ele viu. Deixa lá, eu sei. Como já subiu na vida, já esqueceu de nós. Vai. Isso que chama-se suspeita. Estão a entender, meus irmãos e minhas irmãs? Isso é a suspeita, pensar mal do outro. Então é isto mesmo que Allah subhanahu wa ta'ala disse no Coran, no Suratul Hujurat. No Suratul Hujurat, no 26º juz do Coran, Rabbu Tabarak wa Ta'ala menciona:
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. Ó crentes, muita cautela e afastem-se da suspeita. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. إن بعض الظن إثم. Porque na maior parte das vezes pensar mal do outro, suspeitar é pecado. É pecado. E hoje aqui, prezados irmãos, o tópico, eu quero aqui focar duas coisas que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou neste ayat. Um é sobre a suspeita e outro é sobre tajassus, que é procurar erros e faltas dos outros. São esses dois tópicos que eu quero aqui hoje mencionar. O primeiro é que Allah ta'ala menciona no Corão, nesse versículo, afastai da suspeita. Então eu dei vários exemplos e normalmente tudo começa por causa disto. Você viu alguém, ele não te cumprimentou, então no dia seguinte quando você encontra com aquela pessoa, tua reação é outra, tua maneira de ser é outra. Ele, puxa, mas bem, o que se passa com ele? Eu não fiz nada. Não, porque ontem ele passou, você passou por ele, você não cumprimentou, ou isso não viu, pronto, ele está a pensar mal. Então, prezados irmãos, são coisas mesquinhas que acontecem conosco. Você vê nora e sogra, babi, cunhada com cunhada, tudo o mesmo problema. Irmão com irmão. Isto tudo a ver o quê? Badguman. Mas o dia que a gente mudar, em vez de a gente pensar mal, pensar bem, Allahu Akbar, vamos mudar completamente a nossa maneira de viver. Wallahi, não há de haver problemas. Hoje, esse é o grande problema. Inveja na família. Isto tudo principalmente acontece dentro da família. Inveja na família. Falar mal do outro. Ódio, rancor. Isto quando? É por causa desse badguman. Pensar mal dele. Por que pensar mal? Prezados irmãos, a suspeita. Uma suspeita é su'udhan billah. Nós chegamos ao ponto até de pensar mal para com Allah subhanahu wa ta'ala. Su'udhan billah. Pensar mal para com Allah subhanahu wa ta'ala. Alguns devem dizer, mas Molana, o que quer dizer com isto? Su'udhan billah significa, você às vezes diz, puxa vida, eu já estou a fazer meus 5 solats, panch, namaz, bai, desde não sei quantos anos, mas Allah nunca muda a minha situação. Olha, está a pensar mal já para com Allah. Você afinal faz salat para mudar a sua situação. Allah, claro, dá barakat por causa do salat, mas é uma obrigação sua. Então é um su'udhan billah. A gente pensa mal de Allah subhanahu wa ta'ala, tudo de mal só acontece comigo, mais nada. Então esta é uma suspeita que também é proibida. Outra suspeita, prezados irmãos, é su'udhan bil mu'minin. É pensar mal dos crentes. Pensar mal dos crentes. E nisto, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz, o hadith que eu acabei de recitar, Iyakum wadhan, fa inna dhanna akdhabul hadith. Muito cuidado, muita cautela com a suspeita. Por quê? Porque a suspeita é a pior das mentiras. A pior mentira é a suspeita. Eu vou dar um exemplo ainda mais prático. Eu hoje vou abrir convosco, meus irmãos e minhas irmãs, porque eu acho que esses são problemas atuais. São problemas que nós estamos a viver diariamente e nós devemos focar nisto, para que vocês lá em casa, para que vocês possam praticar, para que vocês possam saber em cada situação o que eu devo praticar, o que o meu Allah, o que o meu Muhammad sallallahu alaihi wasallam recomendaram nesta altura. Por exemplo, exemplo prático. Você vê alguém, um homem, por exemplo, eu não estou a defender os homens, minhas mães e irmãs lá não ficam preocupadas, estou a dar exemplo. Numa zona que não é a zona dele, fora de mão, por exemplo, né? E já altas horas da noite, está com algumas moças no carro. A primeira sua reação vai dizer, esse gajo afinal pai, é um malandro. Deixa a mulher em casa da mãe e olha onde é que ele está. Um é você pensar assim, isso que é? Su'udhan. Isso chama-se pensar mal do outro. E que Allah Ta'ala diz, cautela. Muita cautela quando chega neste momento. Isto é proibido. Por que você pensou mal dele? Vai. Por que você não pensar assim? Vai, não. Devem ser sobrinhas dele. Devem ser irmãs dele. Arranja uma desculpa. Isto que é ser muçulmano. Arranja uma desculpa para o seu irmão. Pode ser um familiar dele que a gente não conhece, que ele está ajudando. Ou pode ser vizinhos que pediram bolé para ir para o hospital. Arranja uma desculpa para o seu irmão, mas não pense mal dele. Allah. Wallahi, eu penso, meu Allah,
Mas que religião tão bonita, tão formidável como a nossa? Será que há religião no mundo mais bonita que esta? Islã, wallahi, não é só religião, mas Islã é o quê? É uma doutrina. Islã é uma ciência. Islã é uma vida que, se alguém seguir, é um código geral para si, bem. Você nunca vai se perder. Olha, tão bonito. Mas hoje... Agora, olha, por que eu digo que essa suspeita é o root, é a raiz de todos os pecados? Olham, ele viu, pensou mal. Que esse bai, afinal, é um grande... Está a fazer um grande cambalacho, esse bai. No dia seguinte, o que ele vai fazer? Vai dizer para os amigos: olha lá, olha, este está a chegar. Vou-te contar a máxima. Não sabes o que eu vi? Ontem à noite, estava com tantas atrás. Epa! Vou-te contar, hein? Número 2, está a fofocar. Está a fazer o quê? Está a fofocar, está a fazer ribat. E número 3, vai começar a espalhar ainda, envergonhar aquele irmão. Isso tudo começou quando? Quando ele pensou mal. Porque se ele tivesse pensado bem daquele irmão, nada disso teria acontecido. Então é isso mesmo que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: Ijtanibu kathira min adh-dhann, afastai da suspeita. Allahu Akbar, que religião tão linda, tão formidável. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele diz no hadith, escutem com muita atenção este hadith. Ele diz: procure para o teu irmão 70 desculpas, 70 pretextos. Se não as encontrares, então diga que talvez o teu irmão tenha algum pretexto que não conheces. Allahu Akbar. São palavras de ouro, bem. Palavras de ouro. Procure para o teu irmão 70 pretextos. E se ainda por cima não encontrar, então diga que talvez o teu irmão tenha alguma desculpa, tenha algum pretexto que não conheces. Allahu Akbar. Hoje em dia esse é o nosso grande problema. Nós estamos à espera. Nós hoje estamos à espera do erro do outro. Estamos à espera para o outro pecar, para a gente descascar. Estamos à espera para a gente descascar esse irmão. Prezados irmãos, sabem vocês, nós temos que ser como quem? Temos que ser que nem a abelha e a mosca. Agora, eu não sei, vocês aí, quem quer ser como a abelha? Eu vou dar um exemplo. Se você quer ser como a mosca, então serás que nem uma mosca. Olha, os olhos da abelha só vê coisas boas. Só vejam coisas boas dentre as flores, os frutos. Estão vendo? É que nem aquele irmão que só vê nos seus irmãos as boas coisas. E lá do contrário, a mosca, o seu olho só incide no imundo, só cai nas coisas feias. Então é que nem aquele irmão que quando ele olha para alguém, só quer procurar um defeito, quer procurar um erro, começa a pensar mal dele. Wallahi, isto não é Islã. Isto não é o verdadeiro caráter do muçulmano. Então eu estava a dizer para os irmãos, isso tudo é su'udhan, pensar mal do outro. E se a gente for a ver o contrário disso, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse o quê? Husnudhan min husnil ibada. Pensar bem do outro irmão muçulmano, min husnil ibada, é o quê? É um dos melhores ibadats. Allahu Akbar. Você às vezes pensa, ler muito Corão é um grande ibadat, sim senhora. Salat, tahajjud, zakat. Mas aqui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam está a dizer que entre os dos melhores ibadats, pensar bem do outro irmão muçulmano. Então, isto é su'udhan e o seu contrário é husnudhan. Por isso nós devemos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para que Allah subhanahu wa ta'ala crie dentro de nós essa qualidade de husnudhan. Pensar bem do outro, não pensar mal, bem. Não pensar mal do outro. É muito difícil, teremos que lutar muito, mas é uma coisa que nós estamos a ver diariamente. Tentar sempre pensar bem do outro. E depois, a seguir, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithmun wa la tajassasu. Mas antes, falando sobre a suspeita, eu queria mencionar algo que os ulama escreveram, dizendo que a suspeita, quando é que ela tornar-se-á pecado, é quando você, por exemplo, viu alguém. Você pensou mal dele, suspeitou. Então, se você manter aquilo no seu coração, ficar calado, não falar com ninguém,
então Allah Ta'ala vai lhe perdoar. Mas no momento que você começa a caluniar, o momento que você começa a fofocar, o momento que você começa a botar, então aí você já estragou tudo, aí que é pecado. Isso nas nossas mães e irmãs é muito comum, bem. Então espera, a coisa que ela fizer, basta a nora fazer uma coisa, logo a sogra está em cima, que não sabe fazer nada. Estamos à espera do outro errar, então isto é mau. A seguir Allah subhanahu wa ta'ala menciona وَلَا تَجَسَّسُوا. Em árabe são duas palavras que vêm no hadith. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz no hadith: لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، أو كما قال عليه السلام. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciona neste hadith que ولا تجسسوا ولا تحسسوا. Não procure os erros do outro, você individualmente, e não manda alguém ir procurar os erros do outro. Duas coisas. Um é você ficar à procura, tentar ver os erros dos outros, como o outro erra, como o outro faz. E outro é mandar outro espiar bem, como ele faz. Isso é proibido no Shariat. E hoje, isso, prezados irmãos, é uma coisa que está tão comum dentro de nós. Allahu Akbar. É uma coisa que está dentro das nossas veias. Hoje, se alguém é elogiado à nossa frente, então você aí vai dizer, nosso coração, número 1, não aguenta. Alguém quando é elogiado à nossa frente, principalmente se é do mesmo ramo. Se são dois álimos, se um álimo está aí sentado e uma outra pessoa está a elogiar outro álimo, começa a roer lá dentro. Bem, é verdade, a gente tem que falar. Começa a roer. Aquele vai querer tirar meu lugar. Número 2, você vai pensar, poxa, será que é assim tão bom? Você agora vai olhar para a vida dele, tintim por tintim, para ver se na verdade ele é assim tão bom ou não, e vai tentar as falhas dele. Ele é humano, ele vai errar. Mas como você não gostou que ele fosse elogiado, então você fará de tudo para tirar as falhas dele. Hoje nós, irmãos e irmãs, vocês sabem, o nosso exemplo é se alguém lhe dar um papel branco. Se alguém lhe dar uma página A4, toda branca. Você o que é que faz? Você, em vez de ver toda aquela brancura, você vai procurar uma pintinha preta. Tá vendo? Não, tem isso aqui. Deixou toda aquela brancura, foi olhar aquela pintinha. É exatamente o nosso exemplo. Nós hoje, quando olhamos para um irmão muçulmano ou irmã muçulmana, nós vamos olhar, vamos deixar todas as boas qualidades e vamos olhar para as más qualidades. Olha para as boas qualidades dela, olha para as boas qualidades dele, esqueça as más. Então, prezados irmãos, isso tem que vir dentro da nossa vida. Deixar de falar dos outros, deixar de ver os erros dos outros. Nós hoje não conseguimos. Hoje eu escuto pessoas, wallahi, eu fico triste. O que é que dizem? Vocês vão ver, eu vou descascar aquele baiba. Ele vai conhecer quem sou eu. Allahu Akbar. Vai descascar. Você está a cascar uma laranja, está vendo? Ele vai descascar aquele irmão. Que ele é assim, temos que falar a verdade, temos que falar em frente dele. Que ele que dói, vai sentir. Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam está a dizer num hadith: Man satara musliman, satarahu Allahu yawma al-qiyamah. Allahu Akbar. Aquela pessoa que esconder os erros e as falhas de um irmão muçulmano, é a promessa de Allah de esconder as suas falhas no dia de Qiyamah. E você tem a ousadia, você tem a coragem de dizer que eu vou descascar ele em frente de todos. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nós temos muito que aprender, prezados irmãos, muito. É muito difícil, quando você vê alguém a errar, para você esconder aquilo, o erro do outro, e não revelar, não é fácil. É uma grande batalha. O coração vai dizer, conta lá o mundo. Mas aí está a força do imã. Você vai ter que travar aquilo. Dizer que não, ele errou, ele é humano, que Allah o perdoa. Ou você chama ele de lado, explica para o bem. Mas hoje nós, prezados irmãos, nós esquecemos das nossas falhas e a gente procura as falhas dos outros. Esquecemos das nossas falhas e estamos à procura das falhas dos outros. As pessoas têm esse hábito. Ficam, por exemplo, sentados no masjid a ver fulano como faz salat.
Como faz o ruku? Como faz isso? Sim, senhor. Quando é um ustad, quando é um professor, ele tem que corrigir o aluno, não há hipótese. Mas estamos a falar isso, pessoas que têm esse hábito, só sabem tirar erros, mais nada. Vocês sabem daquela passagem? Havia um bai, ele sempre escrevia algo num quadro. Era um bom trabalho que ele estava a fazer. Tentava copiar um hadith, copiava, escrevia no quadro, para os outros irmãos lerem e tentarem praticar. Então sempre vinha alguém e escrevia embaixo: epa, está mal feito, da próxima faça. Essa palavra está errada. Aqui não podias pôr assim, aqui podia fazer assim. Irmãos, hoje, bem, infelizmente, o mundo que a gente vive, bem, é muita inveja. Ninguém quer ver outra progredir. Dor de cotovelo, como a gente diz. Todos nós temos isto, bem. Isso que nós temos que tirar, para a gente ser verdadeiro muçulmano. Então, esse bai um dia cansou. Ele disse: pois todo mundo só está a tirar meus erros, a criticar. Ora isto, ele escreveu embaixo: eu peço, qualquer um, olham para o que ele descreveu? Eu peço a qualquer pessoa, as críticas são bem-vindas, mas que dê a solução. Escreveu aquilo. Vocês não vão acreditar que nunca mais ninguém tirou nenhuma falha. Por quê? Porque criticar, tirar erros dos outros é fácil, mas você fazer, Allah, aí está. Então é por isso mesmo, nós temos que olhar para as nossas falhas, para os nossos erros e sermos cegos. Pedir do Allah, faça-me cego dos erros dos outros. Eu lembro quando a gente estudava, o meu diretor sempre fazia esse dua: E Allah, hamku dusre ke uyub se anda banade. Oh Allah, faça-nos cegos dos erros dos outros. Bem, você deve pensar: E Allah, por que eu vou procurar erro do outro? E Allah, tanto que eu faço, desde que eu acordo de manhã, até a altura que eu vou para a cama dormir, e Allah, o meu andar é pecado, o meu falar estou a pecar, o meu olhar estou a pecar, o meu ouvir estou a pecar, tudo, e Allah, 1001 coisas, e Allah, por que eu vou à procura de outro? Outro é melhor que pensar desta maneira. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, certa vez, hadith narrado por Ibn Umar radiallahu ta'ala anhu, ele disse: Sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subiu para o púlpito. Ele subiu no mimbar. Fanada bisautin rafi'in. Então ele começou a falar com um tom alto, com um tom bem alto. E ele disse: Ya ma'ashar man aslama bilisanihi wa lam yufdil imanu ila qalbi. O grupo daqueles que aceitaram o Islã somente com a língua e o Islã, o imã ainda não penetrou nos seus corações. O que ele diz? La tu'udhul muslimina. A primeira coisa, la tu'udhul muslimina. Não criem dificuldades para os muçulmanos. Não prejudiquem os muçulmanos. Número 1. Wa la tu'ayyiruhum. Allahu Akbar. Unku'ar maddilana. Não envergonhe os muçulmanos. Aqui o profeta está a dizer o quê? Não envergonhar. Hoje o homem está a dizer o quê? Eu vou descascar aquele baié. Em frente de todos vocês vão ver. Deixa o dia chegar. Ele vai ver quem sou eu. Bem, o profeta está a dizer, sallallahu alaihi wasallam, La tu'ayyiruhum. Bem, não envergonha ele. Esqueça o erro dele. Tapa lá, Allah vai tapar os seus. Você diz que nada. Eu vou falar em frente de todos. Allahu Akbar. Bem, onde é que a gente está chegando? ولا تعيروهم. Isso é um grande pecado, bem. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz no hadith: Man ayyara musliman bifahishatin lam yakhruj min ad-dunya hatta yartakibuha, ou kama qala alayhi salatu wassalam. Aquela pessoa que envergonhar outro muçulmano por um erro, um pecado que ele fez, ele não sairá do mundo até não praticar a mesma coisa. Eu sempre digo, nós devemos estranhar o ato que a pessoa faz, não a própria pessoa. Se ele é um bêbado, bem, não estranha ele, é muçulmano, mas sim o álcool que ele está a consumir. Faça dua, dá down até ele de boas maneiras, explica para ele abandonar aquele pecado. Isso que é ser muçulmano. Nós hoje não, fulano é assim, bem, você é perfeito. Então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam está dizendo nesse hadith: La tu'ayyiruhu, não envergonhar. Hoje as pessoas têm aquele hábito, bem, gostam de ver quando está muita gente, né? E fala: hoje vou lhe pegar, hoje ele vai sentir. E lança piadas, lança indiretas só para chocar o irmão. Eu sempre digo, isso é muito perigoso, bem. É muito honra do irmão muçulmano. Allahu Akbar.
É muito perigoso. E a gente procura aquelas sentadas, procura locais como é que você possa machucar ainda mais esse irmão. Bem, ele errou, ele é fraco, perdoa ele. Bem, Allah se perdoa a si, por que você não pode perdoar a outro? Mas o nafs, esse cambacht, o nafs que não deixa, bem. Então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam está a dizer: وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ arma dilana. Não envergonhem os muçulmanos. وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتَهُمْ. Não procure os defeitos dos muçulmanos. Não procure os defeitos. Por quê? Allahu Akbar. Olha, escute com atenção, minha mãe e minha irmã. فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ. Porque aquele que procurar o erro, a falha do irmão muçulmano, Allah vai procurar a sua falha. وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِ. E aquele, quem Allah procurar a sua falha, Allah vai o envergonhar, Allah vai o desonrar, por mais que ele esteja sentado na sua própria casa. Bem, se você quer essa guerra para com Allah, avance. Continue difamando pessoas. As pessoas têm essa coisa de difamar, gostam de difamar o outro. Principalmente quando alguém está a ser elogiado à nossa frente. Você escuta bem, vai falar: sim, ele é boa pessoa, mas para que deixa? Elogiaram ele, doeu-te alguma coisa? Fica calado. Mas você assim, não, mas ele tem esta falha. A gente não aguenta. Agora, se você acha que você difamando alguém, você praticamente, de acordo com este hadith, você está competindo com Allah. Allah está a dizer: bem, se você difamar alguém, se você procurar falha dos outros, Allah vai procurar as suas falhas. E aquele que Allah procurar as suas falhas, Allah o vai difamar, por mais que essa pessoa esteja sentada na sua própria casa. Então temos de deixar esse hábito, procurar os erros dos outros, procurar as falhas dos outros. É uma coisa, prezados irmãos, detestada. Mas eu quero aqui também realçar algo muito importante. Procurar erros será permitido em alguns casos. Por exemplo, número 1, um professor, ele tem que saber o que o aluno faz, o programa de high five. Ele tem que saber bem que os meus alunos, minhas alunas da madraça estão nesse programa de high five, esse fitness que há hoje em dia bem, na internet. Nossas irmãs põem as suas fotos, depois os jovens passam os comentários: Mashallah, estavas linda. Allahu Akbar. Allah, estavas linda. Inshallah, vai se preparar um outro tópico a respeito disso numa outra ocasião. Mas, então, prezados irmãos, para um professor, ele tem que saber. Então, ele pode educar o seu aluno. Para ele é permitido. Número 2, um alim. Um alim tem que estar a par da situação do ummat, para ele poder falar, para ele poder abrir o Corão e Hadith e endireitar o povo. Ele tem que saber disto. Para um pai, são os três, alim, pai e professor. O pai também tem que saber. Se a gente dizer: não, pai, o Shariat proibiu, você não pode procurar as falhas dessa seu... Aí o filho vai fazer e desfazer. Então aqui eu estou a dar exceções. Essas são as 3 pessoas, têm essas exceções que eles devem procurar. Saber onde é que o filho vai, onde é que ele anda. Então aí é permitido. Fora dessas 3 pessoas, nós não podemos procurar os erros dos outros. Eu pronto, hoje aqui, prezados irmãos, eu não é que eu estou a defender a parte do alim, mas o alim, sim senhora, deve ser exemplar. O alim tem que ser exemplar, tem que ter um bom caráter. Mas ele é humano, bem, ele erra. Se ele erra, pronto, todo mundo está só pronto para levantar o alim. Principalmente no nosso país, todo alim, de vez em quando, prezados irmãos, ele, sim senhora, tem que ser exemplar, não digo que não, tem que ser. Eu estou a mostrar que todo mundo erra, todo mundo falha. Então nós temos que saber entender isto. E, acima de tudo, perdoar. Porque se Allah Ta'ala perdoa, quem somos nós para julgar a pessoa? Allahu Akbar. Então, prezados irmãos, temos que fazer essa intenção, que a partir de hoje, Allah, eu vou deixar. Se eu tenho esse hábito de olhar para os defeitos dos outros, procurar os erros dos outros, então eu vou hoje começar a procurar os meus próprios defeitos. Certa vez, prezados irmãos, vou contar aqui uma passagem de Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطوف بالمدينة ليلة. Certa vez, Umar ibn al-Khattab, o segundo khalifa do Islã, o grande Umar al-Faruq, ele estava dando uma volta pela cidade de Medina à noite. Vocês sabem, esse era o verdadeiro governante. Quando a gente fala de governante, temos que ver quem foi Umar ibn al-Khattab. Ele saía à noite e ia ver quem do seu povo está a sofrer.
Então ele ia resolver. Ele ia numa forma que a pessoa não conhecia que esse é o presidente, que esse é o governante. Allah, ele próprio resolvia o problema. Então certa noite ele saiu com esse mesmo objetivo. فَنَظَرَ مِنْ خِلَالِ الْبَابِ. Ele espreitou. Nós estamos a falar do quê? Qual é o nosso tópico? Procurar erros e faltas dos outros. Então ele espreitou da porta assim. فَإِذَا بِشَيْخٍ يَشْرَبُ خَمْرًا. E de repente ele depara com um velho que estava a consumir álcool. Esse velho estava a consumir álcool. Então Umar فَصَعِدَ إِلَى جِدَارِ الْبَيْتِ. Umar subiu o terraço da casa. Não veio da porta, subiu o terraço. وَنَزَلَ مِنْهُ. Saltou. فَقَالَ. Aquele velho quando viu Umar, de onde que veio você? Olham para o velho também, naquela altura todos tinham conhecimento de din. E eu aqui quero mostrar para os irmãos, olha, qual foi a reação de Amir al-Mu'minin quando ele tentou ver a falha do outro. Esse era Umar. E qual é o nosso comportamento hoje, bem? Então aquele velho disse, Ya Umar, Ana asaitu Allah fi wahida, wa anta fi thalath. Umar, eu desobedeci a Allah num só sítio. Eu desobedeci a Allah uma só vez. Wa anta fi thalath. E você desobedeceu a Allah em 3 situações. Umar, poxa, você está a beber? Ele está a dizer que eu desobedeci a Allah em 3 situações? Ele disse que sim. Umar disse, bem, quais são essas situações? Allahu Akbar. Aquele velho começou a dizer, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran, وَلَا تَجَسَّسُوا. E não procurei as falhas dos outros. وَأَنْتَ تَجَسَّسْتَ عَلَيْنَا. E o Umar, você espreitou ver o que eu estava a fazer? Primeiro pecado. Umar disse, mas você tem razão. Segundo pecado, Allah Ta'ala diz no Coran, Surah Al-Baqarah, وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. Você quando vai para a casa de alguém, você tem que ir pela porta principal, não é só ir de atrás, ir subir o terraço, vai ver coisas que você não queria ver. وَأَنْتَ صَعِدْتَ مِنَ الْجِدَارِ وَنَزَلْتَ مِنْ. Mas Umar, você subiu o terraço, bem. Você veio do terraço, espreitou? Segundo pecado, Umar aceitou. Qual é o terceiro pecado? Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran, يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. Ou crentes, quando você entrar em casas alheias, então não deves entrar até não pedir a permissão. وأنت لم تفعل. Mas Umar, você não fez isso? Allahu Akbar. Ya Rab, que Allah Ta'ala tenha pena de Umar, que Allah Ta'ala eleve os seus graus. Qual foi o comportamento de Umar? Hoje nós, bem, se você vê alguém a fazer um pecado, você quer o quê? Descascar. Você quer fazer o quê? Quer manchar, quer difamar aquela pessoa. Umar, quando viu isto, que ele fez o pecado, tentou descobrir o erro do outro, fa'afa anhu. Umar perdoou aquele homem. Wa kharaja wa huwa yaqul. E ele saiu daí da casa daquele velho dizendo, wailul li Umar illam yaghfirillahu la. Wailul li Umar illam yaghfirillahu la. Desgraça para Umar, desgraça para Umar, se Allah o não perdoar. Se Allah o não perdoar, o que será de Umar? وَكَانَ الرَّجُلُ يَخْتَفِي مِنْ جَارِهِ وَالْآنَ يَقُولُ رَآنِ Umar. Umar começou a dizer, desgraça para mim, se Allah não me perdoar. O homem escondia do vizinho, bebia escondidas para o vizinho não ver. Ele agora vai dizer que Umar já viu, Umar já me viu. Hoje nós vai, Umar, ao ver o erro do outro e a descobrir, saiu a chorar. Hoje nós, ao ver o erro do outro, ficamos contentes porque fulano errou. E queremos botar, queremos fofocar. Vai, será que não temos medo de Allah subhanahu wa ta'ala? Allahu Akbar. Por isso, prezados irmãos, são essas 2 qualidades que a gente tem que trazer dentro de nós. Qual é a primeira qualidade? Em vez de pensar mal do outro, suspeita, su'udhan, vamos transformar para husnudhan. Pensar o bem do outro. Arranjar aqueles 70 pretextos que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse no hadith para dar ao seu irmão. Procurar entender o seu irmão. E a segunda coisa, evitar procurar as falhas e os erros dos outros e ver as nossas próprias falhas. Wallahi, meu irmão, eu sempre digo, ultimo com este hadith. Ai Allah, no dia de Qiyamah, todo mundo estará preocupado. Todo mundo estará aflito. Naquele dia que a mãe fugirá do filho, o filho da mãe, a filha do pai, o pai da filha, marido da mulher. Todo mundo estará nafsi, nafsi. Allah subhanahu wa ta'ala, naquela toda multidão, Allah vai chamar alguém.
Fulano ibn Fulano, levanta Fulano, filho de Fulano. Aquele homem levantar-se-á, Allah Ta'ala chamará a ele e dirá: Baí, está a ver aquele dia? Você fez esse pecado, você cometeu isto, você cometeu isto, você cometeu aquilo. Lembras disso tudo? Ele vai dizer: Allah, eu lembro disso tudo. Ele vai dizer: já fui, já estou no Jahannam. Mas Allah vai dizer: eu te perdoei tudo. Por quê? Porque olha, meu servo, eu te perdoei. Por quê? Você quer ser mais misericordioso do que mim. E Allah, como isto? Como que ser mais misericordioso de você? E eu estou-te a perdoar porque no mundo você via erros daquele, via pecado daquele, via falha daquele, mas você não abriu a sua boca, você não relatou aquilo, não difamou aquele irmão. Esta é minha qualidade, esta é minha qualidade. Portanto, você fez aquilo no mundo, eu hoje sou Allah e também perdoo todos os seus pecados. Jau vai Jannah, jau, entra no Jannah, Jannah é seu. Por quê? Man satara musliman, satarahu Allahu yawm al-qiyamah. Quem esconder as falhas, defeitos do irmão muçulmano, Allah vai esconder os seus erros e as suas falhas no dia de Qiyamah. Que Allah subhanahu wa ta'ala incute essas palavras dentro de nós, que possamos na verdade entender o que o Islã quer de nós, que a gente mude a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar, que a gente olhe para as nossas próprias falhas e não olhemos para as falhas dos outros e não suspeitamos e não pensemos mal dos outros, porque isso na verdade são recomendações dadas por Allah subhanahu wa ta'ala e pelo seu querido Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma علينا إلا البلاغ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا